O tímido é aquele que, de alguma forma, ele tem uma hipersensibilidade para a opinião do outro, porque ele antecipa a vergonha o tempo todo. O tímido, ele não é uma pessoa vergonhosa, porque muitas vezes ele nem se expõe à situação que de fato poderia gerar vergonha. Ele tem uma postura que é uma postura pessimista diante das oportunidades. Ele vive da vergonha, ele vive do medo da vergonha. O medo da vergonha vai conduzindo ele de uma forma tal que faz com que ele esteja diante da necessidade, diante da oportunidade, mas ele não consiga interagir com aquilo positivamente. Uma marca da timidez é diferente de desinteresse, não é? O tímido, ele não queria ser tímido. O tímido, a tensão do tímido é porque o desejo está presente, mas esse desejo é reprimido. Ele queria ser a pessoa que participa, ele queria ser a pessoa que faz, ele queria ser a pessoa que se expõe, mas de alguma forma tem uma censura interna dentro dele, dizendo que se ele se expuser, ele vai ser taxado negativamente. Então é melhor ele recuar. Ou seja, ele tem uma inferioridade posta e definitiva. Definitiva por quê? Porque determina como é que ele deve fazer, como é que ele não deve fazer. Então, assim, ele vai ser tensionado, ele vai sofrer duas vezes. Ele vai sofrer porque ele queria e porque ele não dá conta. Porque ele está ali disponível, mas ele está disponível, a oportunidade está disponível, mas ele nega a oportunidade. Só que, como é que a gente vai construindo a nossa identidade? Não é a partir das experiências que nós vamos vivendo? Então, a pessoa que é tímida, né, o suposto tímido, ele tende a ficar para sempre tímido e cada vez mais tímido. Se ele não se expõe a novas possibilidades, se ele não tem uma dinâmica maior, se ele tem uma existência pobre, né? Aquela existência pobre é a existência que se dá a partir da experiência dos outros. Então, eu vou vivendo o que o outro fez, o que o outro disse, eu vou repetindo as histórias dos outros, eu vou interpretando os afetos a partir da interpretação dos outros. Eu não tenho uma experiência rica, diversa, onde eu vou me expondo, onde eu vou compondo o meu repertório. Sendo assim, ele vai estar meio que fadado a esse lugar, que é o lugar do não poder. O leão também é uma boa escolha, tá? Assim, é uma escolha pensada, melhor dizendo. Uma boa escolha é pretensão, é uma escolha pensada. Porque é pensar que o rei dos animais, ele também pode se retrair e ele não ser nada, né? Ele ser um leão covarde. Tá? A timidez, ela também vai fazer uma distinção, ela vai ter uma dificuldade de distinguir o que é real do que é imaginário. Então, dentro daquela ideia pessimista do tímido, ele não consegue perceber que as chances de vencer, por exemplo, são super reais. Ele não consegue medir com a razoabilidade que qualquer outra pessoa olharia e mediria e veria que dá. Ele vai sempre entender aquilo como algo que está aquém do que a circunstância pede. Nesse movimento do que eu disse um pouco antes, das idealizações do tímido, a idealização do tímido é participar, não é isso? É ele deixar de ser essa criatura estranha que fica pelos cantos. E aí, se a gente for pensar no que é que se compensa a partir disso, nós vamos ver que esse chamamento de reconhecimento que o tímido tem leva ele para um oposto. No nosso psiquismo, as coisas não se compensam por opostos? Se é muito de um jeito, é porque inconscientemente tem um oposto ali preso, né?
Então, assim, dentro do tímido a gente tem um superstar. É tanto que quando a gente olha para as fantasias dos tímidos, né, da forma mais caricata, é aquela pessoa que é reprimida, que é quietinha na sala e tal, mas aí que vira um grande astro do rock, que todas as meninas correm atrás. Não é essa a imagem que a gente tem dentro das novelas, dos filmes. Opa, ó, o pessoal tá indo rápido demais. Então, ele tem uma coisa que se compensa, que é uma tentativa de dar uma validação positiva, de que alguém dê a ele uma validação positiva diante daquilo que é um talento, mas um talento que ele não consegue acreditar. Um talento que ele não consegue confiar que aquilo pode dar certo. Ele espera sempre que o outro venha, reconheça, aponte e diga: nossa, mas onde você estava que ninguém te viu até agora? Só que fica meio difícil uma vez que ele fica escondido, né? Então, se ele não se expõe, mesmo que exista essa pessoa não vai acessá-lo. Um ponto também interessante é que o tímido ele é um desencorajado, né? Se a gente pensa que a coragem é o ágil, a ação que vem do coração, que vem do core, se ele está desencorajado, onde é que foi parar o coração dele? O coração do tímido, ele bate no olho do outro. Se o outro dá algum sinal de aprovação, ele se sente um pouco mais estimulado para dar mais um passo. Se o outro não olha, ele permanece onde está. Então, assim, as situações de exposição do tímido, elas são situações muito sensíveis, onde a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Isso é muito, para mim, é muito particular isso na clínica, né? Os temas que são muito sensíveis, que trazem muita vergonha, que fazem com que a pessoa tenha uma timidez para compartilhar, às vezes é o olhar que você projeta sobre aquela pessoa que vai fazer com que ela vá além, ou que ela recue totalmente e volte a falar daquilo 3 anos depois. Então, essa dialética que se estabelece com o olhar do outro é o que de alguma forma vai rompendo essas estruturas de defesa do tímido e fazendo com que ele vá além. Nas crianças, a timidez é um ponto que a gente precisa observar mais de perto, por uma ambivalência que existe aí na timidez infantil. A ambivalência, obviamente, para os pais. É bom ser pai de criança tímida, gente. Criança tímida não dá trabalho. Criança tímida não se arvora a fazer o que não precisa. Então, assim, o tímido, ele tende a ser mais fácil. O trato do tímido acaba sendo mais fácil. E aí a gente tem que ter uma cuidado diante disso, porque isso também pode ser o sinal de um embotamento que vai fazer com que a vida daquela criatura seja uma vida muito complicada no futuro. Mas dizer que não é mais cômodo, você ter um menino perdido, né, do cão ali, e você ter um menino quietinho no canto, não, ele é mais tímido, é muito mais fácil viver com uma criança tímida, né? Acha que não? Não, eu queria ser professora, né? Certo. Então, esse ano eu estou passando por um problema sério com a aluna por causa dessa questão. Ele usa capuz o tempo inteiro, certo. E na hora de responder a chamada ele só faz assim. E ele não se entrosou com a turma, não participou de trabalho em grupo, e ele, infelizmente, vai provar, porque ele não mostrou que veio. Isso. Então, para mim, foi um incômodo muito grande e, infelizmente, a gente tentou de todas as formas ajudar. Eu entendo e sabe o que me faz entender perfeitamente o que você está dizendo? A sua primeira colocação. Eu sou professora. Você é uma pessoa que naturalmente está disponível para essas questões, para perceber essas questões com uma outra sensibilidade. Uma das suas funções ali dentro é perceber não só as deficiências cognitivas ali, intelectuais, mas também psicossociais daquela criança. A questão que você falou dos pais até concordo. Pois é. Mas em sala de aula, porque eu lido com extremos, né? Quando eu Exato. trabalho com adolescência,
Você falou de algumas questões no início, né, que existe uma ambivalência muito grande de alunos, né? Eu tenho alunos que não sabem lidar com a questão do limite, né? Sim. Uma vez que a gente passou por uma situação na escola bem complexa por causa desses. E tem esses extremos também. Eu tenho outro caso de um aluno tímido porque ele tem um problema de gagueira. Então, assim, a apresentação de trabalho ele não fazia, mas ele pelo menos tinha iniciativa. Sim. Né, de fazer e combinar com os colegas assim, ó, eu faço uma parte, você apresenta. Ele sabia da limitação dele da fala, mas esse não mostra nada. Então isso é muito complexo. É muito complexo, eu concordo perfeitamente com você. Mas você concorda comigo que o teu olhar é um olhar diferenciado, mas que para a maioria das pessoas que não tem uma relação com a psicopedagogia, pode ser muito mais conveniente, né? Então é nesse aspecto que eu estou destacando, tá?